Alô você, bom dia família dos devotos, Deus abençoe muito você. Estamos chegando, minha gente, com o nosso quadro Saúde e Fé. Minha gente, sabe aquele excesso de pele, aquelas bolsinhas em cima de nossas pálpebras que atrapalha o peso, atrapalha até mesmo o nosso campo de visão? Pois é, tem solução, a cirurgia de blefaroplastia. Mas quem vai falar sobre isso, minha gente, é a nossa convidada de hoje, a doutora Veridiana Meuleman, que é a nossa médica oftalmologista e especialista em cirurgia ocular, né? Doutora, bom dia, bem-vinda! Bom dia, Frei, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Que maravilha, doutora! Blefaroplastia, que nome grande, para que esse nome grande e o que significa? O nome é complicado, né, Frei? Vou te contar. A blefaroplastia é a plástica da região das pálpebras. E por que a gente faz isso? Ela é muito procurada por pessoas que têm excesso de pele aqui na pálpebra superior, tem essa pelezinha aqui mais caída, bolsa de gordura nas pálpebras inferiores também. Muitas vezes a pele em excesso nas pálpebras superiores pode até comprometer o campo visual. Dá uma sensação de peso, uma sensação de estar com o olhar cansado, de estar com o olhar triste. Então muitas vezes a pessoa pode passar uma impressão de que ela está triste, de que ela está cansada, às vezes até de que ela está brava, sem estar. Então isso acaba incomodando muito as pessoas. E a blefaroplastia ajuda muito nisso. Isso tudo, doutora Veridiana, é pelo fator idade, a gravidade que vai chegando para todos nós? Ou tem outra causa que faz com que esse aumento dessa pele, dessas bolsinhas apareçam? A principal causa é a flacidez mesmo e está sim associada à idade. Porém, a gente muitas vezes pode indicar até antes dos 40 anos. Então, assim, não existe uma idade limite para a gente começar a fazer a indicação. A gente indica quando tem a queixa, né? Quando tem o problema. Então, às vezes, quando na família todo mundo tem aquela pálpebra mais gordinha, mais caída, é comum a gente indicar mais precocemente. Agora, doutora Veridiana, a partir de que idade, mais ou menos, assim, começa a manifestar-se ou vai depender de pessoa a pessoa? É de pessoa para pessoa, mas o mais comum é a partir dos 40 anos. Que é pelo fator idade, gravidade, etc. Exatamente. A doutora falou assim que pode até atrapalhar o campo visual, ou seja, pode pesar, mas o que é isso? É um líquido que se concentra ou é a pele mesmo que vai, digamos assim, se tornando cada vez mais flácida? É a pele que se torna cada vez mais flácida e vai acabar ficando em excesso. Essa pele, ela pode, em primeiro lugar, a gente observa o quê? No sulco palpebral, sabe essa dobrinha? Um dos primeiros sinais do excesso de pele nessa região é a gente não conseguir visualizar muito bem essa dobrinha. E a pálpebra móvel, sabe essa partezinha aqui? Ela vai ficando cada vez menos em evidência. Até que a pele, às vezes, ela encosta na região dos cílios e às vezes ela pode até passar da região dos cílios. Quando ela passa na região dos cílios, às vezes vem até para frente do olhar, aí pode comprometer o campo visual, então pode até prejudicar a visão também. É mais comum em homens ou mulheres, ou não existe isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque é mais comum a gente perceber, a mulher gosta muito de maquiagem, etc. E passa também em cima da pálpebra, assim. O fato de passar, esfregar isso, aquilo, também está tornando a pele mais elástica, doutora? Frei, isso está muito ligado a quem tem alergias oculares, tá? Porque quem esfrega muito os olhos, quando tem coceira nos olhos, tal, isso aumenta sim a flacidez, acelera o envelhecimento. Agora, entre homens e mulheres, não existe uma incidência maior de ter pálpebra caída. Porém, as mulheres costumam buscar mais, com maior frequência e mais precocemente a cirurgia de blefaroplastia do que os homens. Não tem nada a ver com a questão da maquiagem, doutora? Não. Em relação à maquiagem, não. Que bom, né? Então isso não tem... Em relação à maquiagem, não tem a ver da maquiagem acelerar a pálpebra caída,
Mas a maquiagem faz com que a mulher se incomode mais. Por quê? Começa a ter dificuldade para usar a maquiagem. Então a maquiagem fica borrada, não fica mais, não consegue mais fazer um delineado, passar sombra. Então isso é uma queixa muito comum. A pessoa vem às vezes e fala, minha pálpebra está caída, não consigo mais usar maquiagem, não me vejo bem no espelho. Uma vez, doutora, assim que a pessoa passa aqui no consultório da doutora Veridiana, não, assim, ó, teu caso agora é só cirurgia. Como é que é feito passo a passo, a partir desse diagnóstico, doutor, de uma blefaroplastia? Então, cirurgia? Aí a gente, lógico, vai fazer todos os exames dentro da consulta, né? Indicar realmente, se houver a indicação, aí eu solicito os exames pré-operatórios, porque é uma cirurgia que, assim, normalmente a gente faz com anestesia local e sedação em centro cirúrgico, então tem que ser feito com toda a segurança. Então eu peço os exames de sangue, a avaliação do cardiologista e ela costuma passar com o anestesista também. E lógico, a gente sempre pede para a pessoa ter hábitos de vida mais saudáveis, por exemplo, parar de fumar quem puder, né? Suspender algumas medicações que podem interferir com a coagulação. Ok, isso são os passos. Exatamente. Pré-operatórios. Pré-operatórios. E aí na operação, doutora, porque é uma região muito vascularizada, sensível, delicada essa nossa região. Por isso que quando mexe ali, doutora, aqueles hematomas, parece que a pessoa assim tá... É uma região muito delicada, uma região muito nobre, né? Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso e ter muita cautela durante essa cirurgia. Porque o olhar da gente é muito importante na nossa expressão, para a gente passar até o nosso sentimento para as pessoas. E a gente está do ladinho, o famoso a pálpebra, falar com os olhos, né? Exatamente. E a pálpebra, ela tem a sua função, que é proteger os olhos. Okay. Né? Então, a gente tem que evitar qualquer tipo de complicação. Por exemplo, tirar um pouco a mais de pele. A pessoa pode ter dificuldade para fechar os olhos à noite. Né? Então, a gente tem que descobrir ponderar quais os casos de maior propensão a ocorrer alguma complicação e adequar a técnica. Então, tudo tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado. O senhor mencionou a questão dos roxinhos, dos hematomas no pós-operatório. Então, é uma tendência hoje em dia, Frei, a gente fazer a cirurgia com o laser. Então, o laser, ele corta e já coagula, então tem menos sangramento, uma recuperação mais rápida e os cortes acabam sendo mais precisos também. Então isso acaba sendo um refinamento da cirurgia, tudo para ter uma volta mais precoce às atividades também, né? O procedimento é feito primeiro no olho, depois recupera, volta para o outro, ou posso fazer os dois, né, num dia só, doutora? Os dois no mesmo dia. Existem casos, doutora Veridiana, que de repente, eu tenho situação aqui só num olho, o outro está bem. O que acontece em um, automaticamente também acontece no outro. Frei, o caso da flacidez nas pálpebras, normalmente a gente sempre opera os dois lados, tá? Dificilmente uma pessoa vai ter uma flacidez, uma pálpebra excesso de pele em um dos lados. Mas o que ocorre muito frequentemente é ter assimetria. Tá? Então, o sulco palpebral está assimétrico, um lado ser um pouquinho mais caído do que o outro, um lado ter mais bolsa de gordura do que o outro, isso é muito comum. Agora, falando em assimetria, uma outra afecção que acomete muito frequentemente a pálpebra e muitas vezes a gente opera junto é a ptose palpebral. A ptose é diferente da dermatocalose. A dermatocalose é o excesso de pele. Tá? Pele e bolsa de gordura. A ptose é quando acomete a musculatura da pálpebra e daí diminui um pouco a abertura do olhar, tá? E daí isso também muitas vezes deixa o olhar assimétrico e muitas vezes a gente pode operar junto, tanto a blefaroplastia quanto a correção da ptose. A doutora citou a bolsinha. Nessa bolsinha é gordura que a gente tem ali dentro, doutora? Se retira a gordura. É como se fosse uma lipo nas pálpebras. Não é bem assim, porque na lipo a gente é realizado sucção, né?
No caso das bolsas de gordura, a gente retira o que está em excesso e uma tendência atual também é fazer um reposicionamento da bolsa. Por exemplo, isso é muito frequente. A pessoa às vezes tem um gordinho aqui, né? Então as bolsas de gordura que já existiam, porém com a flacidez da pele e da musculatura, elas ficam mais protrusas, ficam mais em evidência. E juntamente com essa bolsa palpebral em evidência, às vezes fica uma região mais funda aqui. Então, muitas vezes a gente faz uma transposição da bolsa, tira de onde está mais gordinho aqui para onde está mais afundado aqui. Porque se a gente só retirar ou tirar em excesso, pode também ficar com essa parte mais afundada ainda, que também dá um aspecto de cansaço e de envelhecido. Agora isso, a blefaroplastia, a cirurgia em si, não vai atrapalhar, doutora, os canais lacrimais, ou seja, não vão comprometer nada ali, é só mesmo a questão da retirada da pele, o excesso de pele. Exatamente, a função o objetivo da blefaroplastia, né, é tirar o que está em excesso, mantendo a individualidade e a naturalidade do olhar de cada um, tá? A gente não chega a gente nem chega muito próximo dos pontos lacrimais. A gente tem que respeitar muito bem a anatomia palpebral. E conhecer muito bem, doutora. Sim. Agora, a senhora citou a cirurgia tradicional, etc., do bisturi e a do laser. Essa tradicional, que foi a mais comum, né, doutora, foi muito mais usada. Quanto tempo de recuperação, mais ou menos, até desaparecer o hematoma, que eu acredito que seja mais forte, mais evidente? Quanto tempo de recuperação? Frei, normalmente o hematoma deve durar em torno de 10 dias, tá bom? De 10 a 14 dias. Então, para uma pessoa que trabalha no computador, trabalho mais administrativo, normalmente na primeira semana ela já pode retornar ao trabalho, tá bom? De uma semana, de 1 a 2 semanas. E para quem trabalha no presencial, em média uns 10 dias, 2 semanas. Muito bem, minha gente. Doutora, para quem está em casa agora, que está nos acompanhando, entendeu um pouquinho mais sobre blefaroplastia, mas está animado em fazer, de repente você colocando a mão na pálpebra assim, meu Deus, acho que eu preciso fazer. Que mensagem a senhora daria de encorajamento? Frei, eu queria dizer que a cirurgia da blefaroplastia é uma cirurgia que visa resgatar a expressão, a naturalidade, a leveza no olhar, sem modificar a essência da pessoa. Então, porque as pessoas muitas vezes têm medo de ficar com o olho arregalado, de mudar a sua expressão mesmo. Então, isso não acontece. O nosso objetivo é manter a naturalidade e manter a energia da pessoa, porque o olhar da gente é muito importante para a nossa comunicação, para mostrar quem a gente é. Muito bem, doutora Veridiana, a gente quer agradecer de coração. Eu Foi que uma agradeço, aula, a Fê. senhora se comunica muito bem. A pergunta é, portas abertas para outras entrevistas aqui, doutora? Com certeza, vai ser um prazer receber vocês. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada, obrigado, viu? Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. A gente devolve agora para os estúdios com aquela certeza, minha gente. A gente está aprendendo tantas coisas bonitas aqui, viu? Que Deus abençoe. É com vocês no estúdio.